Hoje o Money Report recebe a Lídia Abdala, presidente do laboratório Sabin, uma empresa que se destaca por ter 77% dos funcionários mulheres e 74% dos líderes mulheres. Acompanhe nessa entrevista como é que a empresa chegou a esses números e as políticas de diversidade e de promoção. Lídia, obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. Vocês têm 5.200 funcionários, 77% são mulheres. Como é que vocês chegaram a esse nível? Foi algo proposital? Foi por um acaso? Conta, por favor, como é que foi isso. O Sabin é uma empresa fundada há 35 anos em Brasília, no Distrito Federal, uma empresa fundada por duas mulheres, a doutora Janete e a doutora Sandra, que são farmacêuticas bioquímicas de formação, e começaram o laboratório há 35 anos, as duas, mais 3 funcionários. E o Sabin foi crescendo, se tornando uma referência no Brasil, em saúde. Somos uma empresa que tem os seus pilares muito fortes, né? Os nossos valores, que é inovação, qualidade, credibilidade, respeito à vida, responsabilidade socioambiental e, acima de tudo, o olhar para que as nossas pessoas sejam felizes e realizadas, como profissionais e como pessoas. Então, isso é um legado das nossas fundadoras. Uma empresa que é fundada por duas mulheres, tem uma alma feminina. Então, claro que muito das ações, dos programas e do dia a dia da gestão e da essência da empresa veio de forma muito natural. E natural também o olhar para o cuidado e para o respeito às pessoas. O respeito de oferecer as mesmas oportunidades, o respeito de entender que todos são iguais e todos têm direito de terem os seus sonhos realizados dentro da empresa da mesma forma. Então, hoje somos 5.200 colaboradores no Brasil. O Sabin está presente hoje em 46 cidades no Brasil, são 11 estados mais o Distrito Federal, com 280 unidades de atendimento ao cliente. Atuamos em análises clínicas, diagnóstico por imagem, check-up executivo e imunização. E temos um investimento recente feito também em atenção primária. E nós dizemos que o Sabin cresce pelo seu investimento, né, e reinvestimento constante nos negócios, olhar para as oportunidades de saúde, todo esse nosso projeto de expansão geográfica, mas principalmente por colocar as pessoas no centro da nossa estratégia. Cada um dos nossos 5.200 colaboradores que constroem o Sabin no seu dia a dia. E uma empresa fundada por duas mulheres, que tem uma presidente mulher e que tem um olhar e um cuidado com as pessoas. E nós oferecemos as mesmas oportunidades. Então, isto faz, né, nós chegarmos aos indicadores que nós temos hoje. Nós temos 77% do nosso quadro de mulheres, e essa é uma característica do setor de saúde. O setor de saúde tem mesmo mais mulheres nos seus quadros. Mas a diferença do Sabin e para muitas outras empresas é que muitas vezes as empresas têm uma participação grande de mulheres no seu quadro, mas que quando você vai para a liderança, isso não acompanha. E no Sabin nós temos 77% de mulheres e 74% de liderança feminina, por causa disso tudo que eu falei, que é de ter o olhar para as oportunidades, para o desenvolvimento de carreira das pessoas e pelo cuidado e em ser justo e promover igualdade dentro da organização. Sim. Outras empresas têm planos de carreira, têm políticas de diversidade que buscam aumentar a participação feminina no mercado, nas empresas e na liderança, mas poucas conseguem. Como vocês conseguiram isso? Nós conseguimos muito pela cultura da empresa mesmo, como eu disse. Na realidade, esse olhar para trabalhar com a nossa liderança, para a gente tá sempre motivando a liderança e toda a empresa para ter o olhar de que as pessoas, elas são diferentes, mas elas, dentro da empresa, a diversidade traz a riqueza. A diversidade traz a riqueza nas diferentes opiniões, nos diferentes pensamentos, nas formas de conduzir os negócios, na forma de conduzir as decisões. Então, muitas vezes, nós até brincamos dentro da empresa que toda reunião nossa, todo comitê tem que ter diversidade, tem que ter mulheres e homens, porque há uma diferença de personalidade. Além do perfil das pessoas, há também uma diferença da visão, né? A visão
a visão estratégica, a forma de conduzir, a forma muitas vezes de decisão, né? Como se decide. E quando a gente observa que a gente tem um ambiente sempre diverso, isso traz muito mais riqueza nas nossas decisões e no dia a dia da empresa. E o respeito acima de tudo. Eu acho que o principal dentro do Sabin é o respeito às diferenças e de cultivar isso. Então tem muitos exemplos, né, de que isso acontece de forma natural, mas de forma sistemática. Dentro dos nossos programas, dentro dos nossos processos, nós temos, por exemplo, 99% dos nossos cargos de liderança vem de formação interna. Nós promovemos desenvolvimento das pessoas, capacitação, formação, de tal forma que para toda vaga para liderança que a gente tem, é claro que há cargos às vezes muito específicos e a gente busca no mercado, mas a maior parte deles nós trazemos de promoção interna. Então nós abrimos processo seletivo interno e abrimos, né, aí a depender do que nós precisamos para aquele cargo em termos de formação, de capacitação. E nós já tivemos muitos casos, por exemplo, em que em todos os casos a gente sempre tem mulheres e homens participando e o fato de ser mulher nunca foi um impeditivo. Então nós tivemos um caso recente, há 3 anos, de que a gente tinha uma vaga para coordenação de RH da nossa área de expansão. Fizemos o processo seletivo e no final quem passou e quem iria assumir esse cargo de liderança era uma funcionária nossa que estava grávida de 8 meses. E 1 mês depois tiraria licença maternidade. Então isso foi visto com naturalidade, ela foi quem passou no processo seletivo, ela foi aprovada, ela teve o bebê, saiu para licença, voltou e assumiu o cargo de coordenação dela. A área se estrutura, o RH dá todo o apoio para que a área, né, fique coberta até a coordenadora voltar. Então esse é um dos exemplos, né, de que nós realmente tratamos na essência com igualdade. Sim. Vocês foram eleitos nos últimos 2 anos como a melhor empresa para a mulher trabalhar no Brasil, né? Além desse exemplo que você citou, a que se deve esses títulos, né? Eu acho que se deve principalmente muito o que nós percebemos, inclusive nos resultados das pesquisas de clima que nós participamos, o que faz o Sabin ser, né, um bom ambiente para se trabalhar. É claro que aparecem vários fatores, mas o principal deles é a oportunidade e desenvolvimento de carreira. É o que as pessoas mais valorizam. E ali, das pesquisas, a gente também tem um retorno do quanto as pessoas se sentem tratadas com justiça e respeito, independente de raça, gênero, orientação sexual. Então nós temos o retorno desses indicadores e nós temos dessa forma a validação de que as pessoas realmente se sentem assim dentro do Sabin. E falando especificamente das mulheres, uma empresa que tem 77% de mulheres, é claro que nós temos muitos programas voltados, né, para a mulher, voltados para os bebês. A gente estimula muito a integração também, a gente valoriza isso da família junto com os nossos colaboradores. Então, nós temos um programa chamado Programa Gestação, que é para as nossas mulheres gestantes. Então, as mulheres, desde quando sabem que estão grávidas, têm, além de palestras educativas com nutricionista, psicólogo, médicos, também cuidados com o bebê, cuidados com recém-nascido, cuidados com a sua saúde. E todos os nossos programas, todos os nossos benefícios que nós oferecemos para as nossas mulheres que estão grávidas, nós também oferecemos para as mulheres dos nossos homens que estão grávidos. Então, elas também participam e têm acesso a todos estes programas. Dessa forma, nós temos as nossas mulheres grávidas trabalhando até o final da gestação, com saúde, saem, têm os seus bebês de forma saudável, estão preparadas para cuidar deles. A gente tem um benefício também de quando a mulher está retornando da licença maternidade, como nós temos muitas unidades, né, de atendimento, ela tem uma preferência, se ela trabalhar em alguma unidade de atendimento nosso, de escolher a unidade mais próxima da sua casa, de tal forma que facilite a amamentação, facilite ela ir em casa mais vezes durante o dia. Nós temos um outro benefício, que é um benefício que se chama o dono da fralda.
E que é um benefício porque muitas vezes as empresas olham e falam assim, o Sabin faz isso porque é grande. E a gente diz que a gente faz isso porque a gente sempre fez, desde quando o Sabin era pequeno. Então nós fomos estruturando o nosso programa de benefícios conforme a empresa foi crescendo. Esse benefício, por exemplo, do dono da fralda, ele é um benefício em que a empresa oferece, nós oferecemos o nosso auditório e um lanche e a equipe prepara um chá de fralda ou seja, para a mulher grávida ou para a esposa dos nossos funcionários que estão grávidas. E ali fazem um chá de fralda e convidam a empresa inteira. E aí a empresa inteira dá um pacote de fraldas para o seu colega de trabalho. Então tem muitos colaboradores, eu mesmo, quando eu fiz o meu chá de fralda, eu fui comprar fralda para o meu filho, ele já tinha 1 ano e 2 meses de tanta fralda que eu ganhei. Então é um benefício que faz toda a diferença para o colaborador, né, em termos de ajuda financeira, de custo, além de mostrar o cuidado, o carinho, as pessoas realmente sentem que são acolhidas ali. O fato da mulher estar grávida, que eu acho que esse é um dos pontos mais difíceis para a mulher no ambiente de trabalho. Muitas vezes o medo de perder uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de promoção, o medo de quando retornar, como que isso vai ser tratado. Exatamente. Porque Esse é um ponto que até eu ia te perguntar. Como é que é o retorno dessa mulher? o retorno dela acontece de forma muito natural, como eu falei. Na realidade, ela tem liberdade. Nós temos também a flexibilidade, o olhar de saber que as mulheres têm filhos e que às vezes o filho vai ficar doente, que às vezes o filho vai ter alguma atividade na escola, de ter essa flexibilidade também para que ela tenha essa liberdade de estar atendendo a sua família, assim como atende o Sabin. Nós também trabalhamos muito com a nossa liderança para que entenda a importância disso e como isso é realmente uma cultura dentro de toda a organização, acontece de forma natural. Nós integramos muito a família nos nossos programas de esporte, de qualidade de vida, que é aberto para os nossos colaboradores participarem de corridas e também das esposas, dos maridos, porque quando a gente traz a família para o ambiente de trabalho, ele também entende que ele faz parte ali do nosso negócio, dos nossos projetos. Saindo do âmbito do Sabin, como é que você avalia a participação feminina no mercado de trabalho? Nós sabemos que a participação feminina no mercado de trabalho ainda encontra muitas barreiras, muitos desafios, mas o que nós percebemos é as empresas, as grandes empresas, muitos grupos, todos se movimentando e preocupados com isso, olhando com cuidado para isso. Nós sabemos que não é uma coisa que a gente vai conseguir atingir a igualdade rápido, mas eu digo que quando as empresas e as lideranças, as altas lideranças estão preocupados e com olhar para isso, o caminho vai se tornando um pouco... a gente consegue enxergar, né, que as empresas estão olhando para isso e trabalhando para isso. A gente sabe que ainda está distante de uma igualdade por tudo que a gente tem aí dos últimos... do histórico de todos os anos, isso não é só no Brasil, no mundo todo. Mas o que nós percebemos são as lideranças e empresas e muitos grupos e movimentos engajados em trazer essa conscientização para dentro das organizações e dos ambientes de trabalho. Uma coisa que nós dizemos sempre é que os grupos, a gente conversa muito entre as mulheres e a gente tem cada vez mais trazido os homens para o centro dessa discussão. Porque são os homens, o que acontece muitas vezes? Isso é do ser humano, né? Nós muitas vezes é mais natural para o ser humano promover, escolher aqueles que são mais parecidos conosco. Mas o que traz mais riqueza e mais competitividade para os negócios é você ter um ambiente mais diverso. A diversidade traz mais competitividade para o negócio. Então a gente tem conseguido também sensibilizar e trazer altas lideranças para essa discussão. Você estava falando dos problemas que você ainda vê. Quais são os grandes problemas hoje? O que nós percebemos ainda é que a mulher tem dificuldades, né, de promoção de carreira dentro das empresas. Quando a gente olha uma pesquisa recente que eu vi que, apesar de todo o movimento, de toda a conscientização, quando você vai para grandes empresas, 5% só das empresas hoje tem presidentes e CEOs mulheres. E não é porque não há, né, mulheres bem formadas e capacitadas e preparadas no mercado, é porque naturalmente as empresas, né, a vida toda, os últimos anos todos, não tinham olhar para isso ainda.
E há a diferença mesmo, né, do perfil da mulher e do homem dentro da organização. Então, cada vez mais é importante que as empresas tenham políticas e programas bem estabelecidos e tenham sim suas metas, né? Tenham sim suas metas de como nós conseguimos trabalhar cada vez mais para ser empresas que tenham mais equidade. Você acha que o problema hoje são os viés inconscientes? Ou seja, quando se pensa numa liderança, a imagem que se vê é de um homem alto, de terno? Sim, como eu disse, o ser humano naturalmente escolhe quem é mais semelhante, né? Quem é mais próximo, quem é mais semelhante. E o que traz a riqueza é a diversidade, a diferença de ideias, é a diferença de perfis. Então, muitas vezes as empresas colocam suas metas, né? Colocam suas diretrizes, mas não conseguem atingir exatamente por causa dos viés inconscientes. Que naturalmente quem está ali, muitas vezes escolhendo, promovendo, ele é homem e ele entende, ele sabe, ele quer trabalhar pela equidade, mas naturalmente ele vai escolher quem é mais semelhante a ele. Então, o que a gente tem provocado e o que a gente tem visto cada vez no mercado é como nós, como líderes, trabalhamos também esses viéses inconscientes. O quanto nós temos que estar olhando para, sim, colocar metas, colocar indicadores, né, dentro das nossas empresas, buscando cada vez mais a equidade. E isso vai nos dar sempre, nos tirar da zona de conforto, porque muitas vezes o que eu percebo é isso, as empresas também montam seus programas de diversidade, colocam lá a política e o programa de que valorizam a equidade de gênero, mas seguem os seus processos seletivos e tudo da mesma forma, sem ter realmente metas e indicadores para crescer ou aumentar o número de mulheres e negros, né, dentro das organizações e em cargos de liderança. Mas a gente vê as empresas olhando para isso com maior preocupação. Tá certo. Lídia, muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. É uma alegria e uma honra poder participar.